Ah, imprensa, imprensa, imprensa. Que maravilha essa imprensa brasileira, gente. A imprensa brasileira, ela nos ensina tudo o que realmente não se deve fazer. Tudo que não se deve fazer. Ela é uma imprensa maravilhosa, ela é uma imprensa magnífica, ela é uma imprensa assim que você fica pasmo, sinceramente pasmo. Ainda hoje eu estava vendo um programa, aquele programa da prestação de contas do governo por seu porta-voz. Primeiro que o país nunca teve um porta-voz. Eles tinham que ouvir o que a ANTA ou que o Milianta, o dono da ANTA, respondia. Porque, na verdade, eles não tinham porta-voz. Então, eles queriam responder algo, respondiam, e todo mundo saía dando risada, porque, na verdade, a ANTA falava merda e o outro que não era tão anta, mas era mais do que anta, porque era o dono da anta, né, o apedeuta, falava abobrinha e a imprensa ficava maravilhada, ficava feliz, ficava não sei o quê, ficava mais não sei o quê, estava tudo maravilhoso. Hoje tem um porta-voz que bota ordem no barraco e que dá as respostas corretas, porém secas, né, objetivas, mas corretas a qualquer pergunta. Você faz a pergunta, você sai com a resposta. Muitas vezes ele nem tem a resposta para te dar e ele diz: antes do final desta sessão, eu vou providenciar a resposta para ti. E ele providencia, ele me parece ser um homem muito sério. Eu nunca fui lá fazer pergunta para ele, mas eu tenho visto que todo mundo está sendo atendido de uma forma mais digna, de uma forma mais, digamos, meritocrática. Né? Mas isso a imprensa não gosta. O que a imprensa gosta é daquela coisa do encontrão, aquela coisa do estamos te atropelando, aquela coisa do eu te faço uma pergunta, você me dá um tapa na cara, mas está tudo bem, porque aí nós estamos, né? E ali não existe tapa na cara, ali existe uma ordem de respeito, mas que a imprensa odeia, a imprensa tem pavor daquele respeito. Mas eu estava vendo hoje, nesse programa, que perguntaram para o Bolsonaro porque ele saiu no Guarujá no último final de semana aí, dia 22, 21 de abril, uma coisa assim, dia 20 de abril, lá no Guarujá, ele saiu de moto e foi dar umas voltas de moto e em determinado momento, um momento ou outro, ele até tirou o capacete, aquela coisa sabe, ele sempre foi muito do povo tal, e a preocupação da imprensa estava primeiro no fato de o Bolsonaro ter ou não ter habilitação para a moto. Bom, em primeiro lugar, uma pergunta um tanto quanto idiota, ele ter ou não ter habilitação para a moto. Porque uma das primeiras coisas que o soldado faz ao entrar no exército é tirar habilitação. Seja para moto, seja para carro, seja para caminhão. Por quê? Porque é uma das coisas que ele vai precisar realmente. E, e perguntar isso para um capitão, se ele tem ou não habilitação para moto, é uma coisa estúpida por demais. Bom, vamos resguardar o fato de que ele pode realmente não ter uma habilitação para moto. Bom, mas aí ele tirou o capacete. E daí a preocupação da imprensa estava no fato de que ele podia estar dando um mau exemplo à nação. Que interessante. Agora, as perguntas. Ai, pisou. As perguntas estúpidas não dão mau exemplo à nação. As perguntas esdrúxulas que não levam a nada não dão mau exemplo à nação. O que dá mau exemplo à nação é exatamente o fato de
ele, por alguns momentos, ali no centro da cidade, onde ele é conhecido, onde ele tem inúmeras pessoas que ele conhece, haja vista o fato de que ele não conseguia sair com a moto, porque já queriam tirar foto com ele, já conversavam com ele, e pelo jeito eram pessoas até de um relacionamento bastante próximo, há muito tempo já. Pois é, minha gente, mas a imprensa quer saber de perguntar quem foi que matou a macaca. Ou qual é o sexo do anjo. Né? Não interessa para eles ali aquelas respostas que o porta-voz estava trazendo de tão grande importância com relação, por exemplo, nós estávamos em meio a uma votação da soltura do Lula, a uma votação da Previdência, lá, do pacote da Previdência. Nós estamos em meio a inúmeros problemas que a Câmara e o Senado estão boicotando os projetos do governo, tanto do Moro, quanto do Paulo Guedes, quanto de qualquer um outro. Não importa em absoluto para a imprensa o fato de que a Damares Alves não pode abrir a boca porque ela é cristã, não é porque ela é uma analfabeta, ou isso, aquilo, porque não é. Primeiro, ela não é analfabeta. Ela já calou a boca de jornalistas de tarimba na rede de televisão. E então, quer dizer, analfabeta ela não é. Então, o fato dela ter calado a boca deles não altera. O que altera é que ela não pode falar porque ela é cristã. Né? E porque ela tem umas ideias, como ideias cristãs, ela defende, por exemplo, a questão de que a mulher ela é subordinada ao marido por conta da ideologia da filosofia cristã. Né? Mas isso ela não pode ter. Não, imagine, ela não pode ter uma personalidade própria. Não, de jeito nenhum. Quem tem personalidade é viado. Quem tem personalidade é sapatão. Quem tem personalidade é ladrão, é traficante. Quem tem personalidade é ateu. Quem tem personalidade são os pais de santo. Agora, ela, por ser cristão, não, ela não tem personalidade. Ela não pode de jeito nenhum. Imagine ela ter uma ideia que esteja voltada à sua cultura, que é cristã. De jeito nenhum. Onde que já se viu? Isso vai causar um mal à nação. Por quê? Porque a imprensa, ela não tem caráter, ela não tem vergonha na cara, ela não tem moral. E quando eu digo essa imprensa não tem caráter, não tem vergonha na cara, não tem moral, eu estou dizendo exatamente de seus representantes. Eu não estou dizendo da imprensa, o órgão Rede Globo, o órgão SBT, o órgão Folha de São Paulo, não. O órgão em si não representa absolutamente nada. Ele representa apenas a ideia daquele que assumiu a sua direção. E por conta disso, aquele que assumiu a sua direção faz essa patacoada toda que ele quer fazer. Muito bem. Naturalmente que nós temos que começar por um lado parabenizando a imprensa. Porque notícia com uma frequência vertiginosa, que Bolsonaro não fala inglês, porque noticia com uma frequência vertiginosa que Bolsonaro não fala inglês. Imagine, a imprensa descobriu que Bolsonaro não fala inglês. Isso é realmente surpreendente, uma vez que essa mesma imprensa passou anos e anos sem sequer perceber que Lula, Dilma et caterva, não fala nem mesmo o português. O Lula chegou a se mijar em público. Tá tudo bem. A Dilma ensaca vento. Tá tudo bem. A Dilma saúda a mandioca. Tá tudo bem. A turma do PT, o Tarso Genro, é o poeta da mão cheia. Poeta da mão cheia. Tá tudo bem. Agora, não pode de jeito nenhum o Bolsonaro não falar inglês. De jeito nenhum. Imagine.
O Lula, que não falava nem português, pode não falar inglês. Mas o Bolsonaro, que fala um português razoável, esse não pode não falar inglês, né? Além do que, levando em consideração que, aparentemente, ele já fez muito mais acordos nos últimos 100 dias, né, que ele está no poder, do que o Lula e a Dilma fizeram entre Estados Unidos e Israel em 16 anos de poder. Mas isso não interessa. O Bolsonaro não fala inglês. Muito bem. Por outro lado, temos sim que dar porrada nessa mesma imprensa, que nessa cantoria continua a querer dar voz àqueles que sinceramente não poderiam ter voz, uma vez que por seus atos abriram mão de sua representatividade social. Nesta lista, podemos enquadrar os criminosos, ladrões, traficantes, terroristas, entre outros. Veja bem, a imprensa quer porque quer entrevistar o apedeuta. O apedeuta. Quer dizer, o Bolsonaro não fala inglês, mas ela quer entrevistar o apedeuta. Para quê? A troco do quê? Ele também não fala inglês. A imprensa passa a adotar a organização terrorista Hamas como sua consciência crítica. Tanto que ela adotou isso quando o Bolsonaro esteve lá em Israel. Então, a consciência crítica da nossa imprensa é que o Hamas diga o que pode e o que não pode. As fontes jornalísticas, que eram muitas, agora têm voz e foco nos mais diversos segmentos. A exemplo disso, vemos Marcola dando entrevistas e até mesmo seus pitacos no que concerne aos caminhos que devam ser tomados dentro da sociedade. Ouvir as opiniões de criminosos condenados no Brasil já é coisa, diríamos, das antigas. Há muito tempo atrás, existia um tal de João Acácio Pereira da Costa. Muitos de vocês não vão lembrar. Ele foi conhecido como o bandido da luz vermelha. E podemos dizer, sem chance de errar, que isso tudo começou a ser glamorizado justamente pelos cineastas de plantão. Em 1968, por Rogério Sganzerla, colocou no cinema a história de O Bandido da Luz Vermelha. Fazia fila na frente do cinema para ver a história daquele bandido que aterrorizava todo mundo. Este, o João Acácio, o bandido da luz vermelha, em 96, foi um dos primeiros a ser referenciado pela TV Globo, apesar de haver sido condenado por algo em torno de 80 crimes. Naturalmente, tinha que ser estreado pela Vênus Platinada, depois, lógico, seguida pelas outras emissoras. Mas é claro que a longa lista não para por aí. Pudemos observar pela mídia a história de Osmani Ramos, que é um presidiário cirurgião plástico que foi preso em 81 por homicídio, roubo, tráfico de drogas e contrabando. Somente isso, Osmani Ramos. Também um tal Hildebrando Pascoal, presidiário, ex-deputado federal, preso por tráfico de drogas, formação de quadrilha e homicídio. Também o goleiro Bruno, presidiário, pelo envolvimento no assassinato de Elisa Samúdio. Veja só que coisa, né? Cabo Bruno, presidiário, condenado por uma série de assassinatos. Roger Abdelmaci, presidiário, condenado a 181 anos de prisão por conta de 48 estupros. Só. Suzane von Richthofen, presidiária, condenada pelo assassinato dos próprios pais. Fernandinho Beiramar, presidiário, condenado por tráfico. E também aquele menino Champinha, que matou aquela menina Liana, depois de ter matado o namorado dela e de ter currado essa menina por uma semana, mata ela com uma faca cega, degolando-a com uma faca cega.
mas também já foi alvo da TV Globo, tal. Teve também aquele caso daquele rapaz que matou a filha da Glória Pérez, a Daniela Pérez. E também, esse rapaz também esteve aí na mídia, e falou na mídia e tal, e poxa, não sei o que e tal. Muito bem. E o Luiz Inácio Lula da Silva, presidiário, condenado por corrupção e lavagem de dinheiro. Veja só como a nossa imprensa é porca, miserável, sem caráter, imoral. Sabe? Ela é. Por quê? Porque ela é regida por pessoas que são assim. Claro, são pessoas que estão preocupadas em vender a sua caneta, a sua assinatura. Se alguém pagar, leva. Se não pagar, não leva, porque daí eles não publicam nem o que presta. Eles preferem ficar naquela porcaria, daquela discussão, o que será que o Bolsonaro vai fazer? Minha gente, enquanto vocês estão discutindo o sexo dos anjos, o governo está continuando o seu trabalho. Um trabalho demorado, lento, custoso. Por quê? Porque não tem ajuda de vocês, que é a imprensa, porque vocês realmente, vocês não são do povo. Vocês estão trabalhando contra o povo. Bem, como temos visto, a imprensa tenta de toda forma adotar o contraditório, porém sem a contradita honrada moral e ética. Aceitam qualquer uma como sendo a dona de uma verdade que quer a imprensa a todo custo que a sociedade engula. Neste caso, nós vimos na imprensa que o grupo terrorista Hamas, volto a falar dele, passa a ser visto como fonte jornalística e de grande valor. Sim, isso não ignorando que para a imprensa até mesmo a opinião de qualquer incauto passa a ter mais valor que qualquer cidadão bem informado, desde que seja contra o atual governo, claro. Se eles acharem um bêbado na rua falando mal do Bolsonaro, eles entrevistam. Mas se eles acharem um homem de bem falando bem do Bolsonaro, não, aí não pode. Se eles acharem um bêbado falando bem do Bolsonaro, também não pode, porque daí é bêbado, né? Agora, o bêbado que fala mal do Bolsonaro, esse não. Esse provavelmente é uma vítima da sociedade, qualquer coisa do gênero, e eles vão enaltecer a pessoa e vão pintar a pessoa. São capazes até de marcar uma outra entrevista num outro momento, regado a muito champanhe, muito uísque, muito vinho. Bom, então nós sabemos que o cidadão bem informado, ele não pode falar. Por quê? Porque ele é capaz de falar a favor do governo e tem que falar contra o governo. Criticar o presidente da República, essa é a ordem. Mas não é o presidente da República qualquer, é o presidente Bolsonaro. É esse que tem que criticar, porque afinal de contas, esse presidente Bolsonaro, ele representa uma mudança, como, por exemplo, a questão da Lei Rouanet, que está deixando todo mundo de cabelo em pé. E por aí nós vemos que essa turma que está de cabelo em pé, naturalmente, tem contas a acertar com a justiça, né? Não importa qual seja o caminho, se for contra o Bolsonaro e o atual governo, ou mesmo seus contatos, isso vale. Falar mal de Trump, Netanyahu ou de qualquer um que queira estar aliançado com Bolsonaro tornou-se a moda, a ordem do dia. Não importa o que tenha que ser criticado, ainda que seja a salvação do mico-leão dourado. Se for feito por Trump, Netanyahu ou Bolsonaro, isso deve ser criminalizado por aqueles que se julgam os responsáveis pela patrulha do pensamento. Coisa característica de qualquer governo socialista, comunista, enfim, qualquer governo ditatorial teria essa mesma patrulha do pensamento. Por esse motivo, então, entra em cena o Hamas,
como fiel de uma balança que passa a ser considerada a nova responsável pelos critérios que deverão nortear as decisões de nosso atual governo. Se desagrada ao Hamas, então não podemos levar em consideração o fato como valoroso. Afinal de contas, neste momento, o Hamas, mesmo sendo vítima, sendo visto como vítima da sociedade, é o que tem a força da voz, capaz de calar a toda e qualquer outra forma de condução social, ainda que não seja pela ótica criminosa, que não seja pela ótica criminosa até então adotada pela esquerda brasileira. Essa lente distorcida possivelmente não terá continuidade, pelo menos não para os mais esclarecidos. Penso que os critérios serão outros neste Brasil que qual fênix renasce das cinzas. Claro, afinal de contas, o Brasil está se recompondo, está nascendo, está voltando à tona. O Hamas quer ditar regras porque Bolsonaro, ao chegar a Israel, ele não deu um pulinho na Palestina, como eles queriam que desse. Mas eles queriam que desse um pulinho na Palestina porque Gleisi Hoffmann mandou aquele vídeo para o mundo árabe e aquele vídeo ainda pulula de mente em mente, provocando os mais loucos desejos entre essas pessoas ligadas à esquerda brasileira. Não podemos esquecer que Lula doou uma grana preta para o Hamas, ou seja, o Hamas deve ao Lula, digamos, as cuecas. Então é claro que o Hamas faria qualquer coisa para satisfazer a esquerda brasileira, uma vez que a esquerda brasileira estaria então em suas mãos, caso eles fizessem alguma coisa, digamos, de útil para a esquerda brasileira. Bom, agora, a imprensa vem trabalhando de forma maravilhosa para destruir o pouco que possa ser feito em prol de nossa nação. Se for para ser feito alguma coisa em prol da nação, alguma coisa boa, é claro que não seja feito. Por quê? Porque o Bolsonaro não pode ter um trabalho adequado. Ele não pode apresentar nada que preste. Ele tem que ser aquilo que a esquerda quer que ele seja, um zero à esquerda. Uma pessoa que realmente não tem valor nenhum. Uma pessoa que chegou na presidência e, como eles dizem, está perdido. Não importa se as pessoas à sua volta querem fazê-lo perdido. Por exemplo, nós temos um caso muito clássico agora. O próprio Olavo de Carvalho atacando com unhas e dentes aquele que justamente está dando fôlego ao governo Bolsonaro, que são os militares. Aqueles que estão dando fôlego ao governo Bolsonaro, aqueles que efetivamente poderão dar cobertura ao governo Bolsonaro em qualquer instância mais séria. Porque, veja bem, o Olavo de Carvalho é um homem muito inteligente, não resta a menor sombra de dúvida, é o filósofo dos filósofos, não resta dúvida. Aliás, ninguém está aí querendo desbancar ninguém, até porque ninguém tem, eu não tenho, a grande maioria do povo brasileiro não tem o conhecimento que o Olavo tem. E parabéns, glória a Deus que ele tem esse conhecimento, ele que guarde muito bem esse conhecimento, ou que o use muito bem. No momento, não é o que aparenta estar fazendo, não. Ele não aparenta estar usando esse conhecimento, não. Por quê? Porque ele está atacando justamente digamos, a linha de frente do governo Bolsonaro. Ora, o que foi que irritou tanto o Olavo com relação ao Mourão? O Olavo não dorme com o Mourão, Mourão não dorme com o Olavo. Não tinha por que estar bicando. Deixa o Mourão em paz, já falou que não gosta dele
Agora não pode falar, não pode passar 30 segundos sem gravar um vídeo dizendo não gosto do Mourão. Não gosto do Mourão. O que você está querendo? Que o Mourão vai te dar um beijo? Ele não vai, querido. Porque ele também, pelo jeito, não vai com a tua cara. E não vai ser você dizendo para ele que não gosta dele que vai mudar alguma coisa. Agora, uma coisa é certa. O governo Bolsonaro existe porque Mourão é o vice também. Não esqueça isso. Ninguém votou no Bolsonaro porque o Olavo de Carvalho mandou votar no Bolsonaro. Bolsonaro ganhou essa eleição, em primeiro lugar, todo mundo sabe disso, por conta daquele atentado. Aquele atentado fez com que muita gente que nem ia votar no Bolsonaro resolvesse votar no Bolsonaro por conta do próprio atentado em si. Outro tanto que votou no Bolsonaro, não é o meu caso, eu não votei nem no Bolsonaro, nem no Haddad, eu simplesmente não votei, porque eu sou intervencionista, sou mais a favor de todos os militares do que você imagina. Mas, de qualquer forma, outra forma que fez com que o Bolsonaro foi eleito, foi justamente o fato de que os militares estão ao lado do Bolsonaro e querendo você ou não, querendo a imprensa ou não, querendo as pessoas que estão contra Bolsonaro ou não, as Forças Armadas detêm 80% da aprovação popular e qualquer informação que nossas Forças Armadas queiram colocar na boca do povo, eles têm como colocar sem se utilizar da mídia. Sem se utilizar da mídia. Eles colocam a informação na boca do povo e aquilo rola a boca miúda, papapá, 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 como se fosse uma espécie de uma piada. Aquilo rola, todo mundo imediatamente fica sabendo. Porque o Exército, eles têm como fazer as coisas sem se utilizar dos mecanismos tradicionais. Então, veja, Bolsonaro ganhou a eleição, primeiro por causa do atentado que o colocou na ponta de lança. Segundo, por causa dos militares que detêm 80% da aprovação popular. E terceiro e último lugar, tenho certeza, também por causa do senhor Olavo de Carvalho, que também andou dando uns pitacos ali, e algumas pessoas que são alunos do Olavo e que são pessoas muito queridas, muito benquistas, também acabam fazendo um bom trabalho. Agora, bom trabalho vai até a hora que deixa de ser. No momento que você está num ataque frontal a forças que estão dando apoio àquele que você pretende dar apoio, me desculpe, você não está ajudando aquele que você está querendo dar apoio, não. Não tem como. Você está minando o terreno daquele ali, sabe? Não adianta. E mais um detalhe, queira você, queira o vizinho, queira o Orlando, queira o Chico, queira o Pedro, queira a Maria, queira a Joaquina, queira quem quiser, o Bolsonaro, grande parte dos projetos que ele está trazendo ali não são dele. São das próprias Forças Armadas, que já têm um caminho, um traquejo, e que estão passando para ele sobre o que ele deve fazer. E todo mundo sabe disso, toda alma pensante deste mundo sabe disso. Então não tem novidade nenhuma aí. Então vamos ver alguma coisa aí. A priori, a imprensa que crie vergonha na cara e que comece a fazer um trabalho mais digno. E olha, sinceramente, se vocês quiserem achar que eu deixo de ser jornalista, eu quero mais é que vocês se explodam. Eu não estou nem um pouco interessado com a opinião de ninguém, nem mesmo da imprensa, nem mesmo desses babacas que ficam aí jogando contra o Bolsonaro a troco do quê? Deixa o cara cumprir o trabalho dele, ajude o cara a cumprir o trabalho dele. Não quer se unir a ele porque ele está com os militares? Vai procurar tuas negas, vai caçar o que fazer, vai lavar a cueca do teu macho, para de perturbar. Puxa vida, um grande abraço, que Deus abençoe a todos, beijos, bye, fui.